Olá, amigos do nosso canal História e Memória da Educação. Estamos de volta nessa semana, né? Sempre com uma novidade, um convidado diferente para você. E queremos sempre agradecer o seu apoio, né? Enfim, os seus comentários. Estamos recebendo muitas sugestões de temas, né? Muitos colegas e amigos compartilhando o nosso canal. A cada semana, né, estamos recebendo aí novas sugestões. Queremos agradecer. E você está convidado para conhecer, né, enfim, acessar os nossos vídeos, os nossos convidados, né, que estão aqui postados no nosso canal, tá certo? E, como você sabe, o nosso tema é a História da Educação Brasileira, né? Então, você que não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, enfim, faça a sua sugestão, a sua crítica, as suas observações em torno dos temas que são apresentados aqui, né? O nosso canal, ele é um espaço de reflexão, né? Enfim, discussão, um fórum para a gente refletir sobre as questões educacionais no Brasil. E no nosso canal de hoje, temos uma convidada, né, que vai tratar, claro, de um tema de grande relevância para o momento, inclusive ela atendendo algumas sugestões, né, solicitações para que esse tema fosse abordado no nosso canal. Bem, estamos falando, então, da nossa convidada de hoje, a professora Júlia Malanchen. Professora Júlia, nossa colega de trabalho na UniOeste, né, também conhecida aí, enfim, para quem discute as questões da educação à distância. Júlia, inicialmente agradecer você pelo aceite, tá certo? E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tá joia, João. Então, Muito obrigada. Nós agradecemos, Júlia. A Júlia Maranchen, ela é doutora em Educação Escolar pela Unesp, Araraquara, pós-doutorado pelo Instituto de Educação em Londres. Ela é professora adjunta do Centro de Educação, Letras e Saúde da UniOeste, Campus de Foz do Iguaçu, e é membro do Grupo de Pesquisa Estudos Marxistas em Educação da Unesp, Araraquara, e do Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação no Brasil, o STED-BR GT Oeste do Paraná. Bem, o tema que a Júlia vai abordar com a gente é a formação à distância e a precarização do trabalho docente. Bom, evidentemente que é um tema que está colocado, né, no debate atual, no momento, né, em que estamos vivendo sob a pandemia, o isolamento, e que o ensino remoto, né, tomou a importância que tomou, né, uma questão que vem, enfim, levando a todos os educadores, a nós que trabalhamos com a educação, enfim, a toda a sociedade brasileira, a pensar mesmo os rumos que a educação vem tomando em torno da formação do professor. Neste contexto, é claro, a formação docente é uma temática de grande relevância. Então, a Júlia, ela vai trazer para nós, então, abordar essa temática, né, para entender melhor, enfim, que futuro nós teremos na educação diante, né, da realidade que estamos vivenciando hoje. Então, Júlia, mais uma vez agradecendo a sua participação e estamos para ouvi-la em relação a esse tema de hoje, a formação do professor, a educação à distância. Por favor, Júlia. Tá joia. Bem, primeiro eu, né, tenho que agradecer o convite. João Carlos, agradeço imensamente por ter lembrado do meu nome e dessa temática que eu discuti primeiramente no mestrado e que agora, de algum modo, eu me envolvo novamente até com os meus orientandos de mestrado, que também alguns escolhem, né, alguns temas que têm a ver com o que a gente já tem experiência. Quero te parabenizar pelo canal, João Carlos, uma excelente iniciativa, importante, né? Não só agora, né? Depois da pandemia, enfim, é um canal, né? Um mecanismo aí para a gente estar socializando questões importantes. E lembrar, né, que o nosso grupo aqui no Oeste do Paraná tem feito sempre isso, né? O STED-OPR tem buscado, de alguma forma, organizar eventos, socializar, como está socializando aqui pelo canal, questões importantes aí para o debate, para a formação e para contribuir não só com a região Oeste e Sudoeste, mas com questões nacionais. Parabéns, João Carlos. Ótima iniciativa. Muito obrigado, Júlia. Tá joia. Então,
Quando o João Carlos me pediu para estar falando algumas questões em relação à educação à distância, claro que a gente tem agora essa temática de maneira muito forte, sendo debatida devido às questões do ensino remoto, mas eu vou fazer questão de estar lembrando que isso tudo é um processo, né? Um processo que já está acontecendo, principalmente no Brasil, né, que faz parte aí da América Latina e do Caribe, mas é um processo mundial, né, de fazer essa substituição, vamos dizer assim, de parte da formação do ensino presencial pela modalidade à distância. Só lembrando, então, que a educação à distância, ela é uma modalidade, tá? Ela é uma modalidade no qual pode ser ofertada, né? O ensino superior, o ensino médio, inclusive o ensino fundamental, né? Na modalidade EJA, né, também. Mas, então, esse processo, ele não começou agora, ele não explodiu agora, ele vem sendo construído desde a década de 90, tá? Se a gente for colocar assim, né, resumidamente, a LDB, nossa LDB de 19, a Lei 9394, ela dá a primeira abertura para essa nova fase da educação no Brasil, tá? Então, lá no artigo 80, é colocado que é possibilitada a abertura de cursos à distância, de faculdades ofertarem curso à distância, quer dizer, começa a flexibilizar a possibilidade de autorização de cursos à distância, que antes não era tão comum. Quer dizer, a educação à distância não começou no Brasil em 96 ou na década de 90. Já teve outros formatos, né, no século passado, em décadas passadas. Mas esse novo modelo que aqui está, ela começou a se desenvolver de forma muito forte mesmo, depois da aprovação da LDB e com esse artigo 80. Depois dessa aprovação, a gente teve uma sucessão de aprovação de legislação em 98, em 2001, em 2002, em 2013, enfim, foram várias regulamentações e decretos nacionais da Secretaria de Educação à Distância, do MEC, que é a SEED, e foi regulamentando esse processo. Aí nós tivemos um novo ponto marcante, que foi em 2005, que foi a criação da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Então, a UAB ela é uma universidade em formato de rede pública, né, foi criada pela SEED, dentro do MEC, e ela possibilitou a ampliação e criação de cursos pelo Brasil todo, de educação à distância. Foi uma iniciativa pública, foi uma iniciativa do governo federal. Porque, só estou falando isso porque para destacar que quando eu comecei a minha pesquisa no mestrado, eu fui com a seguinte hipótese: a educação à distância é uma modalidade mais barata de ser ofertada, porque não precisa de tanto espaço físico, não precisa de tantos professores, não precisa de tantos recursos humanos em termos de secretaria e tudo mais, porque tem diferentes modelos de oferta de educação à distância, né? Quando a gente fala de educação à distância, não tem um modelo único. Nós temos aquele que o aluno faz tudo online, é tudo via Moodle, ou via, né, ou outro sistema, outra plataforma. Ele não tem nenhum contato presencial com ninguém, é tudo online mesmo. Nós temos alguns modelos de educação, alguns modelos de educação à distância que teriam encontros semanais, outros que teriam encontros mensais, alguns que eram sexta-feira à noite, sábado, presenciais. Então, são diferentes as maneiras de se ofertar a modalidade de educação à distância. E sempre, de algum modo, não precisa de tanto espaço físico, né, e nem de tantos professores. Muitos deixam as aulas gravadas, e essas aulas são repetidas para os alunos ficarem assistindo. Então, vamos pensar assim, seria uma forma muito lucrativa para o sistema privado ampliar os seus lucros, porque estava mais fácil de o MEC autorizar a abertura desses cursos, dessas faculdades, desses institutos, não precisaria da contratação de tantos professores e não precisaria de espaço físico tão grande também. Muitas vezes
né, alugavam-se salas, e essas salas iam sendo ocupadas em diferentes dias, né, sistema de rodízios para as turmas que iriam se formando. Então, eu fui com essa hipótese para o mestrado. É uma forma aligerada de formação de professores, principalmente professores, é mais barata e é de interesse do setor privado. Mas a minha primeira hipótese foi refutada, porque aí, defendendo a minha dissertação início de 2007, eu levantei, né, números pelo INEP, pelo site do próprio MEC, e em outros lugares que eu fui tentando, né, levantando números, dados mesmo, eu confirmei que a grande responsável pela criação de vagas e cursos à distância, nesse primeiro momento, foi o sistema público, via a Universidade Aberta do Brasil. Tá? Então, e também tem alguns programas especiais que o governo ofertou, o governo federal, que foi o Pró-Licenciatura, por exemplo, no ano de 2004, também, numa só oferta, abriu 17.500 vagas, né, para formação de professores. Então, assim, o número é sempre muito grande, o número é sempre muito, de grande abrangência em termos de formação. E o que nós observamos também? Só para daí, né, a gente chegar no processo atual. Que os cursos que eram mais interessantes de ser ofertados à distância eram os cursos de licenciaturas. Então, nós observamos, assim, 5 cursos que, primeiro, se ofertaram muitas vagas: matemática, química, biologia, letras e pedagogia. Foram os primeiros cursos, assim, que tiveram um número muito grande de oferta de vagas. Na sequência, foram ampliando para os outros: geografia, história, educação física, arte, música, física e tudo mais, tá? A justificativa, num primeiro momento, para que esses 5 cursos tivessem mais oferta, foi porque eram cursos que faltavam muitos professores nas diferentes regiões do Brasil. Então, só para a gente entender que é um processo já, né, desde a década de 90, que vem se instituindo no Brasil. E quem são os grandes incentivadores, patrocinadores dessa prática de implementar a educação à distância? O Banco Mundial, ele vem como um grande orientador no sentido de, né, os países da América Latina e do Caribe não precisam investir em formação de professores na universidade, podem realizar uma formação mais rápida, né, de forma mais, né, não tão cara, porque faltam muitos professores, então a gente precisa agilizar esse processo. E a Unesco, eu coloquei na minha dissertação que o Banco Mundial seria o grande patrocinador, né, em termos financeiros, porque ele recomendava esse tipo de formação, e junto com isso, ele acabava articulando os empréstimos que eram feitos, vou falar agora de Brasil, mas dos países da América Latina de maneira geral. E a Unesco era uma intelectual orgânica, porque ofertava cursos, oferta ainda materiais didáticos que acabam levando os sistemas, ou federais ou estaduais, a estar realizando esse tipo de formação à distância, tanto formação continuada como formação inicial. E o que nós observamos a partir de 2008? Aí eu já estou falando a partir da pesquisa da minha orientanda de mestrado, a Evelyn Vieira Amorim, que ela está dando uma continuidade na pesquisa que eu fiz no meu mestrado, e ela levantou alguns dados entre 2008 e 2018. O que nós observamos nesses 10 anos? Que houve uma alternância. Aquilo que eu confrontei, que eu acabei, né, contradizendo a minha hipótese inicial, de que seria o setor privado que teria interesse em ofertar a educação à distância, e no final o que eu encontrei foi o ensino público, o sistema público, ampliando essas vagas e cursos à distância. De 2008 a 2018, a gente percebe uma inversão, um número muito grande de faculdades sendo abertas, de cursos sendo abertos,
de vagas sendo ampliadas no sistema privado. E aí, eu vou abrir aqui, não vai aparecer para vocês, mas só para eu lembrar, porque eu não tenho os dados na cabeça. O que a Evelyn conseguiu em termos de dados, para a gente ter só uma noção. Então, ela colocou aqui, matrículas em cursos de graduação, bacharelados, licenciaturas e tecnológicos na modalidade à distância entre 2008 e 2018. Então, eu vou colocar só o número de 2008 e de 2018 para a gente ter uma noção. Então, no setor público, em 2008, a ERE levantou que nós tínhamos 278 mil matrículas, tá? Então, em 2008, o setor público tinha 278 mil matrículas à distância, em torno de 38%. E o setor privado tinha 448 mil matrículas, na faixa de 61%. E em 2018, qual foi o número que a Evelyn encontrou, né? 172.900, mais ou menos, matrículas no ensino público, quer dizer, deu uma diminuída comparando com 2008. A gente começou com 278 mil, basicamente 279 mil matrículas em 2008, e em 2018 nós estamos com 172 mil vagas de matrículas na EAD. E no privado, olha a diferença. Em 2008, então, 448.900, basicamente 449 mil matrículas, e em 2018, 1.883.000 matrículas. Tá? Então, olha, a gente começou com 38% no público, baixamos para 8% no público, e começamos com 61% no privado, e estamos com 91% no privado. Então, olha a diferença. É uma diferença exorbitante, é uma diferença factível, né? Não tem como a gente dizer que não está acontecendo a educação à distância agora no setor privado, né? E a gente consegue ver a inversão assim, né, tranquilamente. Não era tanta diferença, né, em 2008, e antes disso, quando eu falei, era muito maior no ensino público, e agora nós estamos realmente com um número de matrículas basicamente quase que toda no ensino privado. Então, o que nós observamos, né? Uma primeira questão para ir mais ou menos fechando algumas ideias que a gente tem levantado. Primeiro, sim, ocorreu uma grande inversão, então, de matrículas, né, da educação à distância do público para o privado. E por quê? Porque o público, de algum modo, institucionalizou a educação à distância, criou o caminho para a educação à distância ser reconhecida. E aí, porque antes, de algum modo, a gente sempre teve um certo preconceito com a educação à distância. O curso à distância não é bom, o curso à distância não é a mesma qualidade, ou não é ao mesmo tempo, ou não tem o mesmo conteúdo. A gente sempre viu a educação à distância como algo, né, mais pejorativo em termos de cursos de formação inicial. E aí o que aconteceu? O sistema público veio, criou todo, né, um trabalho através da UAB, através de outras plataformas online, então reconhecidas pelo sistema público. Nós temos muitas universidades públicas que têm cursos à distância, né, com polos aí nas regiões e tudo mais. E aí o sistema privado fez, né, em cima desse caminho que o sistema público criou e se estendeu a partir disso. Tanto que hoje é o dominante em termos de números de matrículas. Então, a gente vê o que o sistema público acabou fazendo, né? Acabou criando um caminho, criou uma forma confortável, criou uma garantia aí do sistema privado se estender, então, via educação à distância.
O que a gente observa em termos de legislação agora? Que já, né, antes do governo Temer, né, tinha já, né, como eu falei, foi ali entre 96 e 2005 que foi organizada a regulamentação, aí teve o OAB, aí veio o sistema privado, e o que a gente começou a observar? Que o Temer, já com a reforma do ensino médio, ele já buscou inserir a educação à distância em parte do ensino médio, quer dizer, já não é mais ensino superior só, já é educação básica. Então, nós já temos lá uma legislação de 2018 que coloca que o ensino médio, ele pode ter, durante o dia, 20% de disciplinas à distância, o noturno até 30%, e a EJA até 80%. Sistema público colocando isso para o ensino médio. O que nós observamos em 2019, em 2018 ainda com o governo Temer, e em 2019 foi confirmado pelo governo Bolsonaro. A possibilidade, né, foi criado então um decreto colocando a abertura para os cursos presenciais do ensino superior. Então, nós temos hoje a abertura para que os cursos superiores também possam dar nos seus cursos presenciais disciplinas à distância. Aí algumas pessoas vão falar, mas isso não é legal, a gente não vai aprender a mexer com a tecnologia, a gente não vai possibilitar que outras pessoas... A gente tem que ver por contradição, porque quando a gente tem entre 20% a 40% de possibilidade de oferta de disciplina à distância num curso presencial, a gente está criando a possibilidade de diminuição de contratação de professores. É só fazer os cálculos, tá? A gente está diminuindo a possibilidade de disciplinas presenciais, de pessoas participarem de projetos de pesquisa, porque a gente vai criando cada vez mais um curso mais voltado para o ensino do que para pesquisa e extensão, né? E o grande problema mesmo, e o próprio Sindicato Nacional aí de Docentes, o ANDES, ele vem colocando que é a questão de desmonte mesmo da universidade, né? A partir do momento que nós vamos inserindo cada vez mais a educação à distância, cursos à distância, e na sequência nós vamos inserindo disciplinas à distância dentro de cursos presenciais, nós estamos caminhando na direção de desmontar o que é uma universidade, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão. E tudo mais que a gente vai averiguando, precarização do trabalho dos professores na universidade, precariza, assim, a formação dos novos estudantes. Então, a gente está dentro de um campo minado. E o que a gente tem também tentado argumentar? Mostrar que nós não temos nada contra a tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia ela foi criada pelo ser humano para trazer benefícios para o ser humano, se assim for utilizada, né? A questão é o como ela é usada e quando ela é usada. Por exemplo, no momento de pandemia, nós estamos aqui, né? Ou depois da pandemia, também podemos fazer grupos de estudos, podemos fazer algumas formações continuadas, a gente pode realizar encontros, né? Enfim, a gente pode facilitar a vida das pessoas através daquilo que o ser humano criou, que é a tecnologia digital, a tecnologia da informática e da comunicação. O que a gente é contrário é a substituição de contratação de professores, a substituição de uma universidade presencial por disciplinas à distância, por diminuição da contratação de professores e tudo mais, que a gente sabe que isso acaba acarretando. Então, a tecnologia, ela é um meio, ela é um instrumento, ela não é substituta de professor e nem substituta de formação inicial presencial. A nossa defesa foi e continuará sendo sempre que a formação inicial, a graduação, o ensino médio precisa ser presencial, porque a nossa concepção de educação é uma concepção de educação emancipadora.
é uma concepção de educação que realmente forma o ser humano no sentido unilateral. E, para isso, ela não pode ser tecnicista, ela não pode ser a mera formação de saber fazer, a mera formação por competências e habilidades. Não, ela vai trabalhar os conteúdos, ela vai trabalhar a produção do conhecimento como algo que foi produzido historicamente, socialmente pela humanidade, por necessidades, né? E, então, tem todo um caráter social, cultural e político na produção do conhecimento, e que esse debate, esse ensino-aprendizagem, ele perde muito quando ele acontece na modalidade à distância, que acaba sendo ou só via módulos, ou só via aulas gravadas, ou, muitas vezes, apostilas, ou encontros muito raros com professor, e muitas vezes nem com professor, com tutor, porque o que é uma coisa bem importante também. Muitos dos cursos em institutos privados, eles não contratam o professor como professor, eles contratam como tutor, e, inclusive, tem outro salário para isso. Olha a precarização, inclusive, da valorização do magistério. E, geralmente, os institutos privados que ofertam cursos à distância, eles não trabalham com pesquisa e extensão, é só ensino, e esse ensino técnico ainda. Então, essa é a nossa grande preocupação em relação a essa defesa que alguns fazem da educação à distância e a entrada da educação à distância na universidade pública, e esse grande cenário que nós temos aí de pessoas sendo formadas na educação à distância no sistema privado. E eu sempre coloco, né? Quem que está indo fazer educação à distância? Classe trabalhadora. Não é o filho da burguesia, não é o filho da classe dominante. Quem está cursando a educação à distância somos nós, trabalhadores, né? Ou os filhos e filhas da classe trabalhadora. Então, é uma formação precarizada, sim, no ensino superior, porque falta pesquisa e extensão, falta maior debate político, né? E a gente percebeu, para ir fechando a minha fala aqui, que isso ganhou uma força agora de forma exorbitante na pandemia. E uma coisa que a minha orientadora de mestrado sempre fala, né, a professora Olinda Evangelista, que o capital ele nunca vai perder oportunidades. E já estávamos num processo de crescimento da educação à distância no ensino privado. Tínhamos já, né, e temos, né, cursos de educação à distância na universidade pública. E aí veio a pandemia. O que a pandemia tem mostrado, né? Que o governo está aproveitando, o governo federal, o sistema, né, federal, mas isso vai sendo, né, reproduzido nos sistemas estaduais e municipais, tem colocado a questão da educação à distância como algo positivo, inclusive querendo manter, de repente, uma carga horária já programada aí mesmo depois da pandemia. Então, para a gente ficar atento, né, porque o capital não vai perder essa chance, mas o que o capital está ganhando? Eles estão vendendo pacotes de dados, eles estão vendendo plataformas online, eles estão vendendo sinal de TV, eles estão vendendo o que eles têm para vender em termos de tecnologia digital, de comunicação e de informação. Eles estão atingindo dois objetivos muito claramente. Estão, novamente, né, conseguindo lucros com a pandemia e com os estados, aí, municípios, universidades também adotando plataformas e tudo mais online, e eles estão fazendo uma formação precarizada, quer dizer, estão despolitizando a formação das novas gerações, e isso é um problema muito sério também. Por isso que a nossa defesa é de que a formação inicial deve sempre ser presencial, né? A gente não nega a importância da tecnologia como um meio para auxiliar o professor em alguns momentos e em outras formações que não seja a formação inicial, tá?
e entendendo a tecnologia como um recurso que possibilite o professor aprofundar o conteúdo que ele tem que trabalhar com seus alunos, e não aligerar, e não superficializar. Tá? E que a gente possa continuar aí resistindo, enquanto professores, enquanto classe trabalhadora, na defesa da universidade, de uma educação pública de qualidade e presencial. Seria isso, João. Fico aberta aí para questões, para debate. Muito obrigada. Muito bem, Júlia, te agradeço, né, por essa bela exposição aí sobre a temática, e, assim, eu também vejo com preocupação essa formação inicial à distância, que o conjunto dos professores, trabalhadores em educação, que pensam numa qualidade de ensino, também tem essa posição, né? Ou seja, a formação inicial, ela prescinde, né, de uma formação mais consistente, né? E a formação de professor, ela, né, está posta hoje em risco, né, diante do cenário que nós estamos vivendo. E aí, Júlia, assim, para a gente, para finalizar a nossa conversa, né, o nosso encontro, diante dessa realidade, quais os desafios que você visualiza, vislumbra no futuro, na formação do professor, diante, né, da educação à distância, que vem se fortalecendo, enfim, que vem ganhando espaço, né, na sociedade brasileira? Quais os desafios que você vê, quais as preocupações que você levantaria em torno da formação de professor nesse cenário? Então, João, as preocupações são muitas, né? Porque o grande número de formação à distância é de professor, né? Nós temos outros cursos já sendo ofertados à distância também, mas o grande número são as licenciaturas, né? Então, a gente já vem há algum tempo, há 2 décadas no mínimo, formando um grande número de professores à distância, tá? E o que a gente observa? A disponibilização mesmo dos professores, né? A gente entende que é resultado da formação deles, e muitas vezes as redes estaduais e municipais fazem formação continuada também à distância, e com isso a gente vai vendo um esvaziamento de pensamento crítico. Claro que nós também acreditamos, né, na dialética da história, mesmo com essa formação sendo à distância já há algum tempo de professores, e isso, de algum modo, a gente já observa também na formação dos novos alunos, a gente, né, foi barrado aí o projeto da escola sem partido, que é, para mim, assim, o que representa de forma muito clara o corte, né, o ataque ao pensamento crítico, a formação do pensamento crítico na escola, né, na universidade de maneira geral. Então, mesmo com toda essa formação precarizada que a gente teve nos últimos tempos, ainda conseguimos, né, com debates, com eventos, com toda forma de enfrentamento, fazer com que esse projeto fosse aprovado. Mas, eu falei esses dias num outro debate, nós que somos esquerda, porque nós somos esquerda, né, temos que pensar que a gente nunca vai ter sossego, né, a gente vai estar sempre, enquanto existiu, né, uma sociedade capitalista, nós vamos estar sempre em embate buscando os nossos direitos, defendendo aquilo que nós acreditamos que é o certo, que é uma formação ampla, uma formação de qualidade pública, crítica, para todos. E, então, é uma constante a gente estar aí fazendo isso que você está fazendo, né, proporcionando canais de discussão, de debate, de socialização, produzindo artigos, produzindo pesquisas, fazendo, né, eventos na universidade e lutando constantemente na defesa da universidade pública, porque eu acho que aí está o grande ponto. A gente precisa ter um objetivo em comum, e o objetivo em comum é a defesa da universidade pública. Porque a partir do momento que a universidade pública é atacada, né, não só a formação de professores, mas pesquisa e extensão, tudo, né, vai sendo atacado, vai sendo precarizado.
Então, a nossa luta em termos da educação pública, né? Educação pública, laica e gratuita, a gente fazendo resistência, a gente contra-argumentando sempre, porque eu sempre coloco, né? A gente acha que a gente está perdendo espaço, mas se a gente não estivesse fazendo esses debates, fazendo nossas, né, nossas escritas, nossos eventos críticos, eu acho que a gente teria perdido mais espaço ainda. Nós somos resistência e a gente tem que continuar sendo resistência, defendendo uma educação pública, laica e gratuita para todos. Penso que esse é o caminho e talvez a gente ainda enfrente algumas questões mais duras aí pós-pandemia, mas a luta de classes continua e tem momentos que a gente avança, tem momentos que a gente recua, mas a gente não para, não. A gente continua aí firme, nos posicionando e resistindo. Acho que é esse que é o caminho da luta sempre. Ok, Júlia, quero muito agradecer a você pela sua contribuição, né, uma excelente exposição sobre o tema, tá certo? E uma contribuição para refletirmos aí sobre essa questão da formação de professor, que eu diria que é um tema que vem preocupando a todos, o futuro da formação do professor neste contexto de pandemia, de educação à distância, de ensino remoto. Júlia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pelas suas excelentes contribuições aqui com a gente, ok? Obrigada, João Carlos. Sucesso aí com o seu canal e seguimos em frente, na luta. Ok, um grande abraço, Júlia. E tchau, tchau. Ficamos então aqui com o nosso encontro e, como você sabe, toda semana um convidado, né, para trazer uma temática, uma reflexão sobre um tema envolvendo a história da educação brasileira. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, né, envie para os seus amigos, seus colegas de trabalho, para a sua escola, para as suas redes sociais, nos ajudando a divulgar, nos ajudando a fortalecer esse espaço de reflexão sobre a história da educação brasileira. Ok? E na próxima semana nós voltaremos com mais um convidado, com mais uma temática no nosso canal. Até lá!